Segundo, ó, mais um dia para mim é abençoado, porque eu vi o sol, vi a chuva, vi o vento, eu vejo tudo, então para mim é abençoado. Mas vem cá, você sabe o que é um livre-arbítrio? Você sabe o que está escrito na Bíblia? Livre-arbítrio, certo? Vamos entrar nesse foco hoje, livre-arbítrio. Você sabe que quando Deus falou com Jesus Cristo, que quem deu o livre-arbítrio foi Jesus Cristo. Então, tipo assim, Deus põe na mente que ele não ia deixar faltar vento, chuva, ar, para você sobreviver, para você criar a tua vida. Aí você sabe que muitas vezes a gente pensa assim: ah, mas o ser humano ali é filho do mal, do Lúcifer. Você sabe o que é o mais engraçado? Que o Lúcifer é um anjo, cara. E muitos podem achar que ele tá na maldade, mas não, cara. Se você é filho de Deus, Lúcifer não mexe. Por que Lúcifer não mexe? Porque eu tenho comigo assim: o Lúcifer, ele pode ver o mundo da gente, mas ele não pode agir. Porque Jesus Cristo te deu livre-arbítrio. É aí onde que entra o livre-arbítrio. Então, tem muito ser humano que às vezes usa a Bíblia para falar que é pastorzinho, pastora, mas às vezes você olha, o ser humano não tá no rumo certo. Mas e aí, você vai julgar? Não. Você também não pode julgar. Quem é tu para julgar? Porque o livre-arbítrio é esse aí. Ele pode estar errando e você tem que olhar e simplesmente pensar: aquilo ali eu não quero na minha vida, eu não faria aquele erro. Simples. É o livre-arbítrio. Acabou. Então, muitas vezes, tinha muitos seres humanos que usava lá: Deus falou. Aí eu fiz um vídeo, falei, pum, pelo menos deu uma quietada, né? Aquele negócio que Deus falou, que Deus... Gente, Deus, ele não fala. Ele não fala com ninguém. Ninguém. Quem tiver falar com você não vai ser Deus. Vai ser Jesus Cristo, certo? Por que Jesus Cristo? Porque foi ele que Deus pôs na terra, não foi outro. Foi ele que Deus pôs na terra. Então, muitas vezes o ser humano usava Deus como um simples objeto para ganhar riqueza. E aí, muitas vezes a gente podia pensar assim: pô, o mal tá usando aquele ser humano. Não tá. É o livre-arbítrio, cara. Ele quer buscar riqueza daquele jeito. Deus é um objeto para ele, acabou, tá bom? Vida que segue. Ele segue a vida dele. Eu falo pra você, cara, eu faço muitas vezes vídeos falando. Eu nunca pedi pra vocês curtir, comentar, porque eu acho assim: a palavra sobre Deus a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Não é um objeto, cara. A palavra sobre Deus a gente tem que olhar com outros olhos. Por quê? Com outros olhos. Porque muitas vezes a gente pode pensar assim: tô no fundo do poço. E você não tá no fundo do poço. Porque Deus para você te dá um simples sinal para você aprender a caminhar ali naquele momento que você está errado. Então, o que mais afetou muitos pastores enriqueceu usando Deus. Muitos pastores enriqueceram usando Deus. Um comprou fazenda, comprou helicóptero, e todo mundo pagava para chegar até ele. E muitos seres humanos esqueciam que Deus, ele não pede para você ir até ele. Tá lá, tá na Bíblia, mas então. Mas Deus não pede para você ir até ele, porque Deus está contigo, moça. Deus, ele não, você não precisa ter numa casa, numa igreja, não. Então,
A igreja, muitas vezes, é para ajudar o ser humano. Para ajudar o ser humano. Às vezes, um padre mesmo, honesto, que olha o ser humano e vê assim, aquele ser humano precisa de um pacote de arroz. Vou arrumar para ele. Isso que é a igreja, porque Jesus Cristo não tinha templo. Jesus Cristo não tinha. Jesus Cristo ia até você. Então, tipo assim, eu tenho comigo assim, que Deus, Ele tá contigo. Para Jesus Cristo vir até você, Deus estava com ele, certo? Então, não adianta falar assim, o inimigo usou ele. Não usou. Muitos vidinhos fazia mostrando o Lúcifer em volta de Jesus, mas não agia. Por que não agia? Porque o Lúcifer era um anjo, cara. Muitos põem o Lúcifer como um bicho ruim. Primeiro que ele é um anjo no céu, e tá aqui na terra como um monstro. Ele põe esse monstro para as crianças, para vocês, fica com medo, coisa mais não, cara. O mundo, eu acho assim, eu tenho comigo assim. Eu posso estar errado, sim, mas quem se diz sim. Deus não vai pedir para você ser uma pessoa boa. Não, Ele te deu o livre-arbítrio, certo? É onde que entra o livre-arbítrio. Ele te deu. Você que buscará plantar o que você vai colher. Às vezes você planta bem, você vai colher coisa boa. E às vezes você planta mal, você vai colher coisa mal. Porque foi você que plantou, não foi o outro que plantou. Foi você. Então, olha assim, pensa, para e pensa assim. O mundo nosso tá aí para você viver. Você vê muitos usando Deus na parte de eleição. E o justo mesmo não usa. O justo mesmo não usa. Deus no negócio de eleição não usa. Você vê muitos seres humanos ajuda o outro para se candidatar a governador, deputado. Nessa parte, muitos ajudam. E às vezes não ajudam um ser humano que às vezes precisa, cara. Como que as coisas, né? Eu falo pra você porque eu vi um vídeo. O cara falando que um amigo ganhou 100 mil para ajudar ele ser governador, cara. Falei, como assim, cara? E às vezes tanto ser humano em volta dele lá, precisando. Às vezes um pacote de arroz. Aí preferia dar pro outro que tá ali na malandragem. Como assim, cara? Vocês acham assim que todo mundo vai ficar ao teu favor? Mas não é todo mundo vai ficar ao teu favor. Porque eu acho assim que o mundo ele te dá, mas ele te cobra. O mundo ele te dá, mas ele te cobra. Por que ele te dá, mas ele te cobra? Porque assim, quem cobra não é Deus, cara. Deus não cobra nada de ninguém. O teu erro é você que tem que pagar. Porque o teu erro, todos têm a voz de você fazer você pagar. Porque todos têm o Espírito de Deus, mas não que todos tá com Deus, entendeu? Eu falo assim, vou falar eu. Tive um simples AVC, fiquei 35 dias em coma, certo? Eu poderia fechar os olhos como muitos fechou. E não adianta falar assim, vai pro inferno, não, porque o inferno é a terra. Não tem outro inferno. Não tem. Quem foi lá no inferno e voltou, comenta pra mim aí. Comenta pra mim aí. Eu fui no inferno, eu vi lá, bicho, comenta, porque eu não vi ninguém que foi pro inferno e voltou, porque mais que nosso mundo, cara, mais que a nossa terra tá, não pode ter mais inferno mais que isso. Eu acho assim, que depois é descanso eterno, é diferente. Por que descanso eterno? Porque
atual pode ver muita coisa, mas a gente não pode agir. Não pode pôr a mão em cima do ser humano, porque todo ser humano tem um círculo. E eu falar pra você, o círculo que todo ser humano tem é justo. É justo. Basta você ser justo. Então, tipo assim, eu fico de cara vendo as pessoas usando a parte da Bíblia, na parte do negócio de eleição. Eu acho muito injusto, cara. Muito injusto mesmo. Porque eu acho assim, Deus te deu livre-arbítrio, moço. Olha pra frente. Segue. Cria a tua história. Cria a tua história. E a tua história será lembrada. Essa pessoa foi boa. Essa pessoa não foi boa. Vai ser lembrada. E às vezes você tá lá no final de todo mundo, é o cemitério. Às vezes você tá no cemitério, passou um ser humano que não gostava de você, simplesmente gosta, não deu tudo. E aí? Ele tá pagando, ele tá errando? Não. É livre-arbítrio dele, é a escolha dele, não é a tua escolha, é a plantação dele ali. Ele não gostar do outro, é a plantação dele. Só que ele mal sabia de que todos é o mesmo destino. Que todos nascem, todos crescem, todos amadurecem e todos falecem. E todos ficam aqui eternamente na terra, não descansa. Se tu votar, não sei. Eu não vou falar pra você, vota não. Não vou, porque eu tenho comigo assim. A gente tem que deixar a pessoa ver o que plantou, o que ela quer ser futuramente. Não eu tentar modificar. Não existe esse negócio de eu querer modificar vocês. Não. Que nem aqui, eu tô falando, pra mim é uma simples fala que eu vou pôr no meu canal. Porque eu sou um criador de conteúdo de jogos, não sou criador de conteúdo assim. Mas eu vou, porque meu coração, não foi Deus, meu coração pede pra mim abrir a mente de vocês. Simplesmente tô falando, vocês podem não gostar? Passa, bebê. É só passar, não gostou, não gosta do Wagner, não, acabou. Eu não vou obrigar ninguém a gostar de mim. Não vou obrigar ninguém a gostar de mim. Não vou obrigar ninguém a ficar ao meu lado. Não. Eu sempre falo pra você, o livre-arbítrio é livre escolha. Então, a pessoa tá perto de mim, é tua escolha, não é minha escolha, bebê. Se tu quer ficar ao meu lado, tamo junto. Tu errou, se eu me afastei, aceita. Às vezes, dói menos uma plantação assim, um afastamento, que você fica com uma pessoa que às vezes não vai te agradar. Então, tipo assim, eu olho pra todo mundo e falo, não me agradou, eu simplesmente saio fora. Eu não fico discutindo, não coisa, não. Eu discutia muito. E muitas vezes eu bati de frente com o ser humano, mas hoje, não. Hoje eu entendi que essa faz a parte do livre-arbítrio. Então, vamos aceitar. Vamos deixar a vida tocar em frente. Porque o mundo, a gente é assim, cara. O mundo, a gente é assim. A gente pode olhar, errar e ser crucificado. Como Jesus Cristo foi. A gente pode ser crucificado, como todo mundo. Como que a crucificação de um ser humano hoje? A crucificação de um ser humano é ser um ser humano sozinho, afastado. Como eu, afastado de todo mundo. Tá ali, a pessoa chega e você vê que às vezes não tá com papo, não tá te agradando, se afasta, mas não discutir. Afasta, deixa a livre escolha do rapaz, a plantação do rapaz daquele jeito. Porque, cara, a vida é assim. A vida a gente é assim. A gente tem que entender que a gente não pode modificar ninguém. A gente não pode modificar. Então, tipo assim, eu acho que essas pessoas que usam a Bíblia para falar de Deus, mas usando na parte de direção, nessas outras partes erradas, cara, eu acho que você está sendo pior que o inimigo. Você não está sendo Lúcifer, você está sendo pior que Lúcifer. Porque você está usando a imagem
sua, a palavra de Deus, que Jesus Cristo mandou escrever na Bíblia. Não foi outro, foi Jesus Cristo que passou. E todos que passou com Jesus Cristo escreveu. Porque não tem escritura de ninguém. Jesus Cristo não escreveu. Ele simplesmente abençoava. É diferente. Jesus Cristo ele tinha um olhar para o ser humano. A pessoa podia ser ruim, podia ser o que for. Para ele, era ser humano. É como eu falo, hoje eu olho para um ser humano, para mim é um ser humano, simples, acabou. É um ser humano. Muitos, às vezes, crucifica, chora, faz teatrinho. Cara, é um ser humano. A gente vai encontrar isso aí. A gente tem que vai encontrar. A gente tem que entender que é a escolha dele ser daquele jeito. Então, não adianta você tentar mudar, bebê. Olha pra frente e cria a tua história. A tua história será lembrada pelos teus netos. Porque teus filhos já estão vivendo contigo. Teus netos que vai saber da tua história. Então, tipo assim, não dá muito ideia pra esse povo que usa a parte de Deus em direção. Tira fora, desfoca, sai fora. Cara, bom, eu falo desfoca, no caso é a minha escolha. Se é a tua escolha ficar, fica, bebê, eu tô fora. Porque eu acho assim que não pode ser assim. Não adianta eu querer pôr a Deus em todos os B.O. que a gente tem na Terra, não. Muitas vezes a gente faz o B.O. Então não adianta pôr a Deus no coisa. E aí a gente faz o B.O. Aí o inimigo usou. Deus não cuidou. Aonde, cara? Se Deus te deu o sol, o vento, tudo, os princípios pra você. A saúde, Deus, Ele dá tudo que mande sua saúde. Mas se tu não cuida da sua saúde, bebê, simplesmente, infelizmente, você buscou ser a pessoa assim. Então, olha pra frente. Tudo que for pra trás é passado. Nada de trás se pesca. Não tem como se refazer nada da história que já passou. Não tem como. Passou, a história passou. Às vezes tu errou, às vezes tu vai consertar, mas não que tu vai apagar. Não vai apagar. Ali sempre vai ficar lembrança do teu erro. Não foi erro do outro, foi teu erro. Então, tenta plantar uma coisa que você vai colher na frente com outro olhar. Pros teus netos olhar pra você com outra visão. E ser uma pessoa melhor. Porque para todos é início, meio e fim. Então, eu falo para vocês, ficamos por aqui, mais uma palavra simples minha, tá? Não quero ser melhor que ninguém e simplesmente ser uma pessoa justa com a outra. Então, ó, segundou e bora pra frente, ó. Fui.